A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Falar para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, o tema de hoje é como podemos cumprir a grande comissão na prática. Bem, nós sabemos muito bem que a Bíblia faz menção no livro de Mateus, capítulo número 28, versículo 19, dizendo que, portanto, ide ao mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse sim será salvo. Quem não crê será condenado. É bem sabido que muitos cristãos atualmente já deixaram, esqueceram-se que existe um mandamento para se cumprir, um mandamento para o fazer, e de certo ponto muitos de nós esquecermos e colocamos simplesmente, ou seja, na gaveta. Bem, praticamente para que nós possamos cumprir a grande comissão é necessariamente com que existe 3 pontos fundamentais. 3 pontos. O primeiro ponto é através das nossas orações, ou seja, nós podemos cumprir a grande comissão de acordo com as nossas orações. Nós podemos orar em prol das almas que estão à deriva, ou seja, as almas que estão morrendo. Nós podemos orar para que Deus abra os corações daqueles que estão se destruindo com o pecado. Então, o crente, o homem de Deus, se levantando para ir pregar o evangelho, de certo ponto vai facilitando no máximo possível. E também é necessário com que a gente ore em prol dos ceifeiros. Nós sabemos que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, ou seja, são poucos os evangelistas. Então você vai orando para que Deus manda o ceifeiro, Deus manda os evangelistas. E também nós podemos orar para que Deus proteja os missionários. Os missionários precisam de proteção. Não descarta a possibilidade de você orar em prol desses missionários, orar em prol deles para que Deus consiga cuidá-lo, para que Deus proteja, porque nós sabemos que o campo missionário é um campo muito perigoso, é um campo minado. A Bíblia diz assim: eu envio-vos como ovelha no meio de lobos. Então existem muitas pessoas sanguinárias, existem muitas pessoas que o trabalho é só prejudicar o próximo. Então você pode orar em prol desse ministério. E também não descarta a possibilidade de você orar em prol da ousadia e poder na pregação. Por quê? Porque se você orar para para que você tenha ousadia e poder na pregação, muitos pregadores vão se render. Por que eles vão se render? Porque Paulo faz menção que a nossa palavra, a nossa mensagem não constitui por persuasão humana, mas sim por demonstração de poder. Quando se fala de demonstração de poder, muitos dos nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, quando se fala de demonstração de poder, eles se limitam simplesmente na expulsão de demônios. Não. Quando se fala de demonstração de poder, é uma mensagem que vem de poder. Do jeito que acontecera com Jonathan Wade. Jonathan Wade, quando pregou seu irmão pecador na mão de um Deus irado, foi uma demonstração de poder, aonde o auditório ficou totalmente admirado. Muitos membros, quando ouviram aquela mensagem, começaram a cair, alguns começaram a se agarrar nas colunas, começaram a pedir para o pregador parar: por favor, tenha misericórdia de nós, Senhor Wade, para, não continue mais, para, porque eles tinham visto que os pecados começaram a sair. Então também você pode orar para demonstração de poder, para que tenhas poder na pregação, para que as pessoas ouvindo a sua mensagem, muitos vão só ter 2 lugares: ou vão continuar no pecado ou vão se render a Cristo. Então precisamos orar por demonstração de poder. E também nós precisamos orar em prol da sabedoria. Tá sabendo como é que é? Você precisa ser sábio, inteligente. A Bíblia diz que alguém que lhe falta sabedoria, peça a Deus. Quanto mais você pedires por sabedoria, mais terás uma vida diferente. Então, peça a Deus por sabedoria. E também a segunda parte, através das nossas ofertas. Às vezes falar de dinheiro em pleno século XXI dá dor de cabeça. Alguns falam de dinheiro de uma forma positiva, alguns falam de dinheiro de uma forma negativa. Mas vamos falar de uma forma positiva. Do negativismo não, porque o negativismo é só para extorquir os membros, tirar os membros, arrancar dinheiro dos membros, não. Quando se fala de orar em prol de ofertar, o ministério requer dinheiro. Fazer uma cruzada evangelística não é fácil. É preciso gastos. É preciso alugar colunas,
é preciso cadeira, enfim, então você também pode ofertar em prol da evangelização. Vais ofertando teu dinheiro, oferte. Nós podemos dar dinheiro, mas importante ainda, podemos oferecer-nos nós próprios. Além de dar dinheiro, também podes oferecer teu coração. Não tiver dinheiro, ofereça teu coração em prol da obra. Vai se doando, vai sempre orando em prol dos missionários, porque não é fácil, irmãos. Ser missionário em pleno século XXI é muito, mas é muito difícil. Antigamente, para nós nos locomovemos para uma outra determinada localidade, antigamente era a cavalo, mas atualmente é preciso viatura, gasolina, daí da colar, então é muito difícil em pleno século XXI. E também não descarta a possibilidade de você sempre orar em prol dos missionários que estão em zonas recônditas, onde é difícil ter um saneamento básico. Às vezes muitos missionários voltam doentes, alguns morrem. Recentemente tivemos o caso de um missionário brasileiro que foi para Israel pregando o evangelho lá. Ele era obeso, infelizmente acabou morrendo mesmo em Israel. Mas todavia louvamos a Deus porque morreu por uma causa, morreu em prol de Cristo. Essa é a parte mais importante. Então que Deus abençoe grande e fortemente. Ore a Deus para que Deus coloque no seu coração o desejo de pregar o evangelho, de transmitir aquilo que é do alto. Mais uma vez reitero, que Deus abençoe. Fique ligado.